Não é todo dia que chega aqui no canal um doutor em Robert E. Howard. Doutor, é uma coisa, né? Doutor, a gente acha sempre que é médico, mas eu sou um historiador, né? Professor, um historiador, um editor e um escritor. Eu acho que eu me defino assim, mas as definições são meio... Vamos deixar isso livre. Agora, eu fiz doutorado sobre o criador do Conan, né? Aqui na URGS, inclusive, aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. E, Marco, tu é são os 3 doutores em Robert do mundo? No mundo, pelo que eu conheço, pode ter alguém que eu não conheça, né? Mas pelo que eu conheço eu e mais 4. Tu mais 4, tá. Então entendi. São 5. Mas daqui a pouco aparecem outros que a gente não conhece, numa universidade aí na Ásia, na África, num lugar da Europa que a gente não conhece. Entendi. Mas eu imagino que nenhum deles trouxe, por exemplo, o Tomás Giorello para a CCXP do ano passado, através de uma parceria com o Fantastic Hub. Vamos lá, né? Com a própria CCXP. Com a própria CCXP. Vocês devem, óbvio que vocês conhecem o Marco, principalmente se você é um fã de Conan, conhece o Fórum Conan. Eu não sou só leitor de Conan, eu sou leitor de quadrinhos também, né? De geral. Eu era um grande, eu falei pra ti, eu era um grande fã de X-Men. Pô, se eu pudesse fazer doutorado em X-Men, eu faria. Mas aí, em algum momento, eu escolhi o Conan, então entrei nessa fandom, mas eu leio tudo. Galera, então vocês vão ver aqui 5 grandes adaptações de contos do Robert para os quadrinhos. A gente vai dar uma pequena roubada num certo momento, mas acho que é uma roubada válida. É uma roubada válida, eu achei legal a tua ideia. E tu sabe que é uma roubada válida para quem quer começar a ler, é boa. Pro iniciante. Sim. E a gente tem que se preocupar muito com esse cara que está iniciando, daqui a pouco esse rapaz jovem, esse menino, menina, que está começando a ler. Acho que a gente às vezes se preocupa bastante com os mais velhos. Conan é uma obra que meio Texas, assim, que pega a gente mais velha, né? Sim, sim. Mas quem sabe também trazer a juventude em algum momento. Para com esse preconceito. Nossa, eu já ouvi isso aí, que não, Conan é de gente mais velha. Galera, eu me apaixonei pelo Conan jovem. É muito legal. Que idade tu começou a ler? Cara, assim, a primeira coisa que eu li do Conan, eu tinha 15 anos de idade, eu tava no barbeiro, eu peguei uma espada selvagem e achei do caralho. Então, é isso. Boas histórias sempre agradam. Exatamente. Dito isso, se você quer começar a ler Conan, a gente tem uma bela sugestão que tá no Catarse nesse momento. Também. Crônicas Iborianas, volume 4. Gente, eu tenho aqui as 3 primeiras edições. Esse é um quadrinho escrito pelo Marco e tem um ponto interessante, que a partir do volume 4, essa publicação, ela vira uma antologia ao melhor estilo Espada Selvagem de Conan. Porque assim, a ideia é mimetizar a Espada Selvagem, mas a gente começou com menos páginas, então a 1, por exemplo, tem 48 páginas, mas aí formato magazine, a 2, 48, a 3, 54, é uma aumentada. A 4 vai para 84 páginas, tal e qual as antigas Espadas Selvagens. Então, é talvez a revista que mais pareça a Espada Selvagem, até mais do que a própria de Itacuja de hoje em dia. Leandro Luiz Delmanto, o editor, que era o editor das Espadas Selvagens tradicionais. Rodney Bukemi na arte, que é fantástico, assim, muito bom, brasileiro, muito legal, assim, mas uma narrativa muito boa. Eu escrevo e vai ter 84 páginas, então tem muita coisa pra galera. Ponto legal, tá? Essas 3 primeiras edições das Crônicas Iborianas, elas fecham um arco. Agora tem o volume 4, né? Por mais que seja o volume 4, é uma história, é uma antologia que tu pode ler separadamente. E eu consigo adquirir essas 3, né? Eu me lembro sim, né? Consegue adquirir essas 3 atualmente no Catarse da 4. No Catarse da 4. Então, por exemplo, tu pode pegar as 4, a capa variante, porque tem capas variantes. É uma tradição de Espada Selvagem a capa variante, né? Sim. De Conan, principalmente. Então tu pode pegar todas no Catarse da Crônicas 4, que está no ar, até o dia 3 de novembro. Ela fecha. Pode pegar todas as edições com um preço especial de Catarse, né? E mais a 4. Mas pode pegar só as 3. Vou pegar as 3 só para ver como é que é. Fecha um arco. Sim. Fechou. Gostou? Segue lendo. Não gostou? Não precisa comprar. E aí vai embora. Mas tem um ponto legal também que eu quero... Me alcança ali, por favor. Uma das recompensas também, né, você pode adquirir o Sangue e Trovão, que é considerada a melhor biografia do Howard do planeta. Do mundo, considerada por todos os especialistas. Existem outras biografias, mas essa é meio que a biografia mais respeitada pelos estudiosos, doutores, pela fandom do Conan no mundo todo. Um cara que é texano, assim como o criador, assim como o Howard era texano, o Mark Finn ele é texano, ele entende muito do pensamento texano, das narrativas escritas por autores texanos. E ele fez essa biografia
para mostrar um Howard diferente daquele que foi feito numa outra biografia que criou um estereótipo do Howard muito negativo. Uma biografia anterior da época do filme do Conan do Arnold, que foi uma biografia muito criticada porque era muito assim, vamos entender o Howard porque ele cometeu suicídio, então vamos analisar ele a partir da loucura. Sim. É uma biografia que sai um pouco da biografia e entra na psicanálise. Essa não, essa é uma biografia de vida desse cara, do estilo. E, cara, é a mais bonita do mundo. A nossa brasileira é a mais bonita do mundo. Capa dura, fitilho, tem um especial aí dentro que é só nós que temos, que é em couché, um especial, uma mini biografia do Howard em fotos. Fotos dele, aí no final, e que tem ali textos de cada foto comentando. Muito legal, ficou muito bonito. O Calari recebeu uma, falou, cara, que livro bonito. Eu falei, para te colocar do lado dos teus livros da pipoca aí do Howard, aí tu coloca do lado que fica bonito. Bacana. E esse aqui é teu, de presente. Me sinto honrado. Gente, link aqui embaixo, apoiem Crônicas Liborianas, como a gente falou, vai até o dia 3. Como eu falei, existe uma certa pressão aqui. Eu não tenho o que falar, Marco. É como, sei lá, o atleta amador e o Ronaldinho do lado conversando sobre futebol. Pô, Ronaldinho? Não tem como. Não tenho o que fazer, cara. Agora a pressão foi pra mim, Ronaldinho. Bruxo. Cara, eu vou começar destacando uma que eu gosto muito, que é a Cidadela Escarlate. No caso, eu cito a versão da Dark Horse. E olha que eu tenho aqui, ó. Ah, mas tu tem autografado. Eu tenho autografado, olha aqui, ó. Ele tem aqui e eu tenho autografada pelo Tomás Jorello. Diretamente da CCXP. É. Então, cara, eu amo essa história. Primeiro porque ela tem esse quê Lovecraftiano. Mas falando, eu li o conto também dela, eu li o conto original no livro do Pipoca, e tem um lance que eu acho muito legal, que infelizmente é um pouco difícil de reproduzir, que é o fato de que, bom, pra quem não sabe na história, o Conan, ele acaba sendo derrotado numa batalha, e ele vai parar numa prisão que é labiríntica. Tipo, dentro da prisão tem todas umas catacumbas, e cara, o conto eu acho maravilhoso, porque o conto ele usa o recurso literário do fato de que, como tu tá lendo um livro, tu não tem acesso às imagens. Então tu só vê o Conan no escuro, tateando, e daqui um pouco ele encontra um monstro a lá Lovecraft, né? Pra quem não sabe, o Robert era amigo do Lovecraft. Amigo de correspondência. Tem até um capítulo aqui no Sangue e Trovão que é baseado na amizade deles. Na amizade. Pô, legal. Então, e eu acho que aqui tanto o Tomás Jorello quanto o Timothy Truman, eles conseguiram... Que é um grande escritor, né? Eles conseguiram traduzir essa questão que é muito difícil, né? Porque dando imagens, tu tira essa parte do Conan, tá tenso, dele não conseguir enxergar o que tá acontecendo. Eu acho que eles conseguiram traduzir de uma forma legal. Acho melhor, por exemplo, que a versão da Glenat. Desse conto. Mas eu não li as versões da Marvel, né? Eu acho que são todas boas, mas acho que essa aí é a que mais me agrada na arte. Acho que a narrativa tá muito bem feita. Ainda que eu também goste da versão da Marvel clássica. E não acho a Glenat ruim, mas acho que essa é superior. Eu gosto muito desse conto também. Para mim, Vinícius, o Cidadela Escarlate é o melhor dos 3 contos do Conan como rei. O Conan tem 3 contos originais como rei, tá? Como rei da Aquilônia. O primeiro conto, que é o Fênix na Espada, que abriu a série, que é uma tradução do Rei Cal, ele pega uma outra narrativa de outro personagem e transforma em Conan. A Hora do Dragão, que é um pouco Cidadela Escarlate, só que maior, que é uma tentativa de criar um romance para o mercado inglês, que não deu certo. E a Cidadela. O que eu prefiro é a Cidadela. Olha só. Porque a Cidadela ela tem isso que tu falou. É um rei que é aprisionado porque é traído por 3 outros pseudo-aliados, que prendem ele num reino chamado Koch, numa catacumba. Um feiticeiro que é dono dessa, né, Cidadela Escarlate é o nome do prédio, é o nome da fortaleza, e embaixo dessa catacumba tem ali túneis, cavernas e que tem passagens para mundos exteriores. E ele tá sem nada ali, ele tá só com aquele long cloth, né, que eles fazem como tanga de texugo, mas é um long cloth, um pano, né, no conto é um pano. Aí eu acho que até tá como pano, ó. No da Cidadela Escarlate eles seguiram, né, essa ideia, e ele tá ali, né, perdido no escuro sem nenhuma tocha. E obviamente, como qualquer ser humano, ele tem medo. Sim. O instinto bárbaro, só que o medo do Conan é diferente, é importante vocês entenderem. Conan, como qualquer ser humano, tem medo
do desconhecido. Mas como ele é bárbaro, o instinto dele leva ele a agir e não a fugir. Tipo assim, quando estivesse no Halloween ou no Sexta-feira 13, ele temeria pela vida, mas ele atacaria o Jason. Ele tem essa versão, mas ele ataca. Sim. E, cara, é muito legal o clima. E eu acho que essa edição aí da Dark Horse, com o Tomás Jorel e o Tim Trama, eles conseguiram captar isso que tu falou. Esse ambiente alienígena, criaturas estranhas. Olha essa árvore aqui pegando um mago que ele vai libertar. Eu gosto também do desenho, né? Porque ele não tem nanquim, né? Ele é um lápis com cor por cima. Fica bonito demais. Tomás Jorel, tu sabe que eu peguei uma original, ele me deu, né? Eu sei. Ele me deu uma original de presente de uma outra história que eu gosto muito, que é Sombras de Ferro ao Luar. Que é aquela que ele vai para uma ilha com uma mulher e tal. E, cara, ele mostrou assim o lápis e, aqui é o lápis. Não usa nanquim, não, a cor é direto no lápis. E fica muito bonito. Marco, qual conto tu quer destacar, por favor? Cara, eu vou destacar um que não é bem um conto. Para que vocês comecem, se quiser começar pela Crônicas Iborianas, comecem pela Crônicas Iborianas. Mas se tu quiser, tu tem aí o Conan da Mitos, da época da Dark Horse, começa pelo Nascido no Campo de Batalha, do Kurt Busiek, que está na ônibus número 1, Nasce a Lenda. Porque o Kurt Busiek, cara, ele é um baita escritor. Então imagina que ele começa a história mostrando um escriba e um rei, encontrando, e no final da Ereboriana, um túmulo de um rei, tentando descobrir quem é. E aí eles começam a contar a história desse cara. E começam a falar da história dele, que é nascido no campo de batalha. É um conto? Não, não é um conto. O Howard nunca escreveu um conto chamado Nascido no Campo de Batalha. Porém, existe uma carta de 1935 ou 36, no final da vida do Howard, em que dois fãs mandam uma carta para ele, falando sobre uma cronologia do Conan, mostrando um mapa, e ele responde. E na resposta, porque eles perguntam como é que o Conan nasceu, como é que ele morreu, ele diz, não, o Conan é um cara nascido no campo de batalha. Usou essa palavra. O Conan é um sujeito nascido no campo de batalha. A vila foi atacada, da Ciméria dele, foi atacada por Vanires, um povo do norte que vive atacando os Cimérios, eles não se gostam, lutas tribais, e a mãe dele estava grávida, no meio da pancadaria ele nasce. Aí, por conta disso, o Kurt Busiek pegou e fez essa história. Então aí, cara, é uma história então, que pra mim ela acaba sendo canônica, ainda que o Howard não tenha escrito o conto, né? Porque ele dá essa deixa. O Kurt Busiek, que é muito inteligente, fez a melhor história de origem do Conan, na minha opinião. E também, né, ele achou um desgraçado que desenha que nem um monstro. Esse Greg Ruff... Muito bom. Gente, ele é um cara... Se eu não me engano, vamos lá, me ajuda, mas essa história, ela não foi publicada de forma sequencial na mensal do Conan lá fora, porque não dá tempo. O cara não consegue produzir uma vez por mês uma história dessa. Então, ela foi publicada solta. Por isso que eu até estranhei que ela abre o ônibus, né? Porque originalmente ela foi picadinha. Mas eles juntaram inteligentemente antes de começar as adaptações dos contos, que depois vai pra Filha do Gigante de Gelo. Sim, sim. Eu lembro, cara, quando eu li, eu fiquei apavorado com isso aqui. Eu chego a me arrepiar, tu tá falando, eu tô me lembrando. É sensacional o Nascido, né? E é engraçado isso, né? Literalmente nascido, tipo assim, pariu no meio da pancadaria. E aí eles têm toda aquela crença que Kron sopra no ouvido da criança, né? Sopra ali na criança a coragem, e é só o que ele faz por ti. O resto é contigo. Então eles não rezam pra Kron, que é o deus do Cimério, o deus da montanha. Ele simplesmente sopra, e a partir daí o cara é guerreiro. Ele tem a coragem necessária para sobreviver. Quero só dizer algo aqui, tá? Se fosse eu fazendo esse vídeo sozinho e eu colocasse o Nascido no Campo de Batalha, absurdo, não é conto, que roubo. Agora, quando tem um doutor aqui, ninguém nos comentários vai se atrever a dizer assim, não, vocês estão roubando, não. A pessoa vai dizer assim, não, tá certo. E é isso. Tem uma carta lá, né? Tem uma carta lá, que é uma carta muito... Aliás, fala da morte dele também, velho. Perguntar, e como é que ele morre? Ele morre como rei. Isso é importante, porque muitas histórias, Conan das Ilhas, que é um clássico da Espada Selvagem, mostra ele abandonando a realeza e morrendo nas Ilhas do Oeste. Sim. E morrendo não, indo se aventurar e provavelmente nas últimas aventuras dele lá. Só que Howard diz que não. Ele morre como rei da Aquilônia, ou em uma guerra imperialista, ou seja, no meio da expansão do Império, Aquilônia, quando ele começa a guerra imperialista, segundo Howard,
ou de doença, alguma coisa, mas ele não diz como. Ele diz, olha, provavelmente ele morre como o rei da Aquilônia. Tá na carta, né? Tá na carta. Eu tenho a carta, qualquer coisa me cobre e eu mostro a carta para vocês. Tu tá brincando, tu não tem a carta original, óbvio. Não, claro que essa não existe, nem como. Não, essas cartas elas estão no museu do Robert E. Howard, na fundação, ou na Universidade do Texas, lá em Austin. Essas coisas tem lá, né? Isso aí é com eles, é com os gringos. Marco, eu vou puxar uma que talvez seja um pouco heresia, mas me ajuda. Tem uma adaptação das Filhas do Gigante de Gelo, aqui da Glenar, esse encadernado do Pipoca, que eu acho melhor que o conto do Robert. Cara, eu não sei o quanto isso, como o fã de Conan, ele escuta eu falando isso, mas esse cara, tá? Pra quem não sabe, o autor é o Robin Rich, que é basicamente o cara do Eric, da Mythos. E ele refez, então, a Filha do Gigante de Gelo de uma forma, porque ele acrescenta elementos no roteiro, a arte do cara é simplesmente espetacular, né? E, bom, me ajuda aí, porque faz um tempinho que eu li, mas basicamente o Conan, ele sobrevive a uma batalha, ele é o último sobrevivente de uma grande luta, e do nada, no meio do gelo, aparece uma moça ruiva. Inclusive, esse conto ele foi inicialmente censurado, né, na Weird Tales por conta dessa questão do estupro, né, bom... Esse é o segundo conto escrito, ele tinha publicado, ele mandou 3 contos, tá, para o editor da Weird Tales, a Fênix na Espada, a Filha do Gigante de Gelo e o Deus na Urna, ou Deus na Cesta, tá, que se traduz assim. Mandou os 3. O editor leu, gostou do primeiro, publicou. Não aceitou o segundo, não explica muitos motivos, mas dá a entender que um dos motivos é esse, o tabu, né, o problema que é um jovem Conan enlouquecido no meio da neve perseguindo uma moça para violentá-la. Né? Uma coisa que, inclusive, o Conan é muito contra isso. Ao longo de toda a sua carreira, ele acha quem faz isso, quem escraviza, quem abusa de mulheres, ele acha um absurdo. Não. Só que nesse conto... muito fora da curva, muito, né? Fora da curva, porque o Howard, sabe o que ele fez? Ele pegou o mito de Apolo e Daphne, em que há uma perseguição, e inverteu. Sim. Então tem muito a ver com mitologia. E como não é muito subentendido, ele mais brabo com ela no conto, claro, ele não chega a dizer e tal, talvez ele achou, é mais para fazer o mito. E depois ele também não é da personalidade do Conan. O Howard é muito contra isso, ele é muito, como diz o Mark Finn, né? Ele é um homem do Sul, ele tem os seus preconceitos do Sul dos anos 20 e 30, claro, texano, mas ele tem toda aquela coisa da honra, né? Tem toda aquela preocupação em tratar bem as damas. Então existe essa ambiguidade. Sim. E aí ele mandou, o cara não aceitou. E por causa desse problema. Mas quando adaptaram a primeira vez, antes da Glenar, adaptaram na Marvel, né? Aí tu tem a adaptação famosa da Marvel com o Barry Smith. Não é a primeira história de todas? Né? Não, é que antes tem a primeira do especial. Mas é que tinha a Savage Tales, que saíam outras histórias do Conan antes, até Cidadela dos Condenados, o Rei de Nails e tal, saiu. Mas enfim, é uma das primeiras histórias, tá? E eles atenuaram isso aí. Né, eles atenuaram. Eu gosto muito dessa versão da Glenar. Para quem não sabe, a Glenar é uma tentativa de fazer os contos em quadrinhos de forma mais fiel. Eu não sei se eles conseguem, eu acho que às vezes até não. Acho que às vezes eles tomam liberdades. Tomam liberdade, eu acho que eles até acertam, tu pensar bem. Né? Chega ali o Patrício falou, não, vamos tentar ser fiel, mas dá liberdade para fazer a sua interpretação. Fidelidade ao conto, ao segmento do conto, mas a sua interpretação da vestimenta, da roupa, da maneira como vai ser abordado isso na narrativa. Alguma cena, por exemplo, do coração, que é algo que não está no conto, né? Que tu até comentou, tem páginas com o coração ali batendo. Literalmente tem um tum-tum do coração do Conan correndo, mostrando, né? Como... Porque tem um momento ali que ele quase morre no meio do gelo. E a moça ruiva se surpreende e o coração dele não para. Cara, e se a gente pensar, é poético. O que faz um guerreiro ser forte? O coração. Sabe, tipo assim, ele não é porque ele é forte, é porque ele tem um coração que não morre. A parte interna dele não deixa ele descansar. Isso não está no conto, isso aí é uma coisa aí tem a livre adaptação a partir do conto. Tem o conto adaptado, mas uma interpretação dos artistas
que dá um algo a mais. Isso é legal, né? Ficou bacana. E ficou bonita a arte ficou muito bonita. E tem um ponto do conto também que eu acho que eles conseguem mostrar muito bem, que o Howard, em alguns momentos, ele fala sobre o contraste entre o sangue e a neve. Porque o cenário é de gelo, e se cair uma gota vermelha, obviamente vai destacar. E eu acho que nessa, eles conseguem criar um contraste aqui muito bonito. Salta mais aos olhos, por exemplo, do que na versão da Dark Horse, daquele encadernado da Mitos. Tu consegue ver mais essa brutalidade do sangue. Peraí, inclusive isso aqui não tem no conto, né? O início não tem. Não, tem um a mais. O pessoal que é mais purista critica muito essa versão da Glenar, porque no lugar dos gigantes são ursos, né? Ah, é um bom ponto. É gigante, tá? No conto é o gigante de gelo. Aqui no original é gigante de gelo. Aí ele decidiu fazer ursos grandes, né? Repara, ó, é praticamente preto, branco e o vermelho. E o vermelho. Outra coisa, a Atali, que é a moça ruiva, no gibi ruiva, no conto o cabelo fica entre o loiro e o ruivo, fica mudando, tá? Porque ela é deusa dos Vanires e Aesiris, os loiros e os ruivos, tá? Filha do Ymir. Aqui ela é ruiva. Normalmente se decide por ruivo, tá? Normalmente. Mas ela tá nua, tá? Então, assim, aqui tá sendo mais fiel. Ela tá só com esse pano, tá? Ela tá sendo mais fiel do que o da Marvel, que obviamente, por questões vamos atenuar um pouco a nudez, fizeram ela com outra indumentária, né? Até vou lembrar como é que tá aqui. Ó, tá com panos, ó. Ó, aqui tá com panos. Tá? Mas enfim, tá legal também. Eu gosto muito dessa do Ben Smith. O da Dark Horse, eles são bem habilidosos em tentar disfarçar o cabelo dela, vai cobrir os seios, ou ela vai estar meio de lado para não aparecer nada. Ao mesmo tempo tá nua, tu pensa bem aqui, ela tá só que os panos tapam, ó. Ela tá também, só que os panos vão tapando ela, né? Sim. O que não é problema, não atrapalha em nada a história, né? O lance ali é porque é uma deusa, não precisa de roupa. É isso, não... Claro que tem um apelo na época do conto com nudez, porque o público das pulps se interessavam por isso. Então, estamos nos anos 20 e 30, havia essa demanda por pessoas que queriam, mais velhas, que queriam ver coisas mais calientes, né? Isso era comum nas pulps, era uma tradição das pulps. Gente, talvez um ponto que possa deixar um leitor novato um pouco perdido, né? A gente pode dizer que o Conan tem 3 sequências de publicações conhecidas, né? Uma delas são as edições da Marvel, que o Marco está mostrando nessas edições dessa capa cinza, que preta, meio cinza? Era uma publicação original da Salvat, aí a Panini pegou. Isso até está disponível hoje em dia, vários desses, né? Não é muito difícil de achar. Eu te recomendo pegar mais os primeiros, porque depois dá uma pioradinha. Eu peguei até o 19. Porque é da Marvel mesmo, começa a dar uma pioradinha, assim. O Roy Thomas começa a cansar. O roteiro não fica tão bom como os primeiros, assim. Os primeiros 30 são maravilhosos. Aí depois vai variando. Tu sabe que dizem que o Roy Thomas, em alguns momentos, ele mandava pro desenhista só o livro do Howard com marca-texto e mandava o cara. E mandava o cara fazer. Faz aí, irmão. E tem agora um burburinho dizendo que às vezes ele tinha autores fantasmas para ajudar ele. Isso é um problema. Ghost, né? Tem o Ghost, é muito comum no ilustrador, mas não é legal, não é bem visto no roteirista. Então tem um burburinho falando isso. Eu sou fã do Roy Thomas, não sei se é verdade. Sim. É um burburinho que apareceu lá na gringa. Mas enfim, ele mandava, isso é certo, ele mandava ali os textos do Howard, tá aqui, põe aí na... Põe aí. Mas, gente, obviamente, a gente está citando, como o Marco falou, o Roy Thomas não tem como mensurar a importância desse cara pro Conan. Ele fez o Conan ser famoso. Nos quadrinhos? Porque o quadrinho foi pro filme. Foi através dos quadrinhos que virou... Foi, os caras leram os quadrinhos, viram que estava dando sucesso, a Espada Selvagem vendia muito bem. Foi a magazine que a Marvel mais vendeu. Sim. E aqui no Brasil era uma magazine que vendia menos apenas que a revista Veja, em termos de magazine, né, de formato magazine. O Mário Barroso me falou uma vez, era coisa de 100 mil por mês. 120 mil. 120 mil a Espada Selvagem. Gente, então, essa é uma versão. Tem também a versão Dark Horse, que é ali a partir dos anos 2000, que vai ter esse Nascido do Campo de Batalha, que a gente citou, a própria Cidadela Escarlate, que é o Rei Conan, é uma outra versão. E a gente tem uma terceira versão que a gente está citando nesse programa, que, como o Marco falou, são as versões, então, francesas. Agora tem a quarta da Titan, que recupera e está fazendo novas histórias pro Conan. Gente, agora... agora nada aqui, gente. Marco, puxa mais uma aí. Puxar mais uma. Eu vou puxar esse aqui, Eu sou muito fã de um conto, que eu acho lindíssimo esse conto,
é um conto que se passa na fronteira da Quilônia com as terras pictas. Vamos dizer assim, os pictos são os orcs, né? São os monstros que eles enfrentam. Os pictos são, vamos dizer, entre aspas, né? Entre aspas, são humanos, mas são os vilões, né? Os antagonistas, melhor. E essa história chama-se Além do Rio Negro, ou no Brasil, originalmente aparece como A Fronteira do Fim do Mundo. Aqui nesse Conan Libertador, que é um especial da Mitos, tá como Além do Rio Negro, que é o nome do conto original. É uma história fantástica que eu gosto muito, em que o Conan está na fronteira, ele está defendendo um forte, Aquilônio, na fronteira picta, e os pictos se juntam com um xamã muito poderoso para atacar. E a história é contada não do ponto de vista do Conan, é contada do ponto de vista do Baltus, que é um mateiro, que é um colono que está na região. Sim. E ele conhece o Conan do ponto de vista... É muito legal, é muito brutal, é muito Conan. É um Conan mais velho, quase 38 anos, vai ser rei logo ali. É um Conan mais sábio. A arte do João Buscema e o Roy Thomas no roteiro tão fantástico. Sim, pegou aqui o texto do Howard, colocou como recordatória, ficou lindo, ficou fantástico. E eu gosto muito dessa história e a fandom gosta muito dessa história. É considerada uma das que o pessoal mais gosta. Por quê? Porque essa fronteira mimetiza um pouco as lutas da fronteira do Texas. Existia um forte no Texas que se perdeu, como aqui na história. O Howard pegou o folclore texano, os pictos representam os índios se juntando em federações para expulsar os brancos. Não tem ideia de quem é bom e quem é mal. É só uma luta de fronteira, uma luta pela terra, pelo direito de estar na terra. O Conan é um mercenário. A coisa bem e mal não pega no Conan, tá? Não é um personagem para isso. Super-herói é isso, né? Mas o Conan não é. E é muito interessante. E como a Crônicas 4 se passa depois, logo depois, o que aconteceu logo depois, eu trouxe aqui porque a Crônicas 4 está no Catarse e o pessoal pode daqui a pouco ler essa aqui e depois ir para Crônicas 4, que a gente faz sempre assim. É um belo caminho. Cara, e é icônico, né? Bom, para quem não conhece, né, muito sobre Conan, John Buscema é, de longe, é o maior desenhista que já passou pelo personagem. É o cara que é mais respeitado, mais idolatrado, é o artista ilustrador assim que o pessoal mais curte. Quando tu fala em John Buscema lá no Fórum Conan, que é o meu canal, muitas views, muitos comentários positivos. Sim. O B.R. Smith o pessoal respeita o Tom Majorello, respeita um monte de artistas que a gente comentou aqui, mas o John Buscema realmente é aquele que todo mundo reverencia, talvez junto com o Frank Frazetta, que fazia as capas dos livros. Existe uma reverência muito grande pela arte dele. Muita gente, esse é o Conan, né? O Conan dos quadrinhos, é o Conan Marvel, quem definiu o visual foi o John Buscema. E muita gente tem essa visão. Essa publicação, ela saiu na coleção da Salvat também, né? Tem na Salvat. Eu acho que eu não sei se eu tô com ela aqui, mas tem na Salvat. Tu vai também ver na Salvat, pode comprar por lá, porque na Mitos é só em sebo. Né? Coisa isso aqui já tem um tempinho. Já tem um tempinho, né? Agora eu vou, para finalizar, vou puxar uma, pode ser? Quinto. É quinto ou quarto? É o quinto, eu tô contando. Eu me perdi. Bom, eu vou puxar uma clássica, né? A Torre do Elefante. E eu tenho duas versões aqui que eu trouxe. Uma clássica da Marvel, tá na Salvat, aqui, número 8, que é baseado num conto, talvez um dos contos Lovecraftianos mais interessantes do Howard, né, que é o Conan jovem, recém chegando à civilização e decidindo roubar uma joia de uma torre, que é o coração do elefante. No final eles encontram o Yaikosha, que é um homem-elefante, é um ser que veio de outro planeta, voando, com asas oníricas, voando pelo espaço sideral. Tem toda uma parada, né, Lovecraftiana. E eu tenho aqui uma versão, que é a versão da Pipoca, saiu agora, a última versão da Torre do Elefante, do Alcatena. Não sei se você sabe, o Alcatena é um grande ilustrador argentino e que fez Conan na Marvel. O Alcatena, inclusive, tem na próxima Crônicas 4, ele tem uma pin-up na Crônicas 4 original, tá? Sim, porque ele é vivo só pra postar. É vivo, tá trabalhando, encontrei ele veio pra CCXP. Fez a CCXP uma vez, a gente tava lá, e converso muito com ele. Bom, mas essa Torre do Elefante é uma história que eu acho que pra quem quer começar também a ler Conan, não dá. Porque é um Conan muito jovem, recém chegando à civilização. Que esse é o tema do Conan, viu, gente? O tema principal do Conan é como o bárbaro age diante do civilizado. E normalmente o civilizado é o corrupto, o manipulador, o político, o bárbaro é aquele cara brutal, mas honesto. Sim. Mas verdadeiro. Fora aqueles lapsos do Conan lá na vida de Gigante de Gelo, mas normalmente é um cara bem, né, que bem
Não é correta a palavra, porque não é correto, mas é verdadeiro, é honesto até na arte de roubar. Eu sou ladrão. Sim. E a Torre do Elefante é legal porque é uma base que eu uso para o Crônicas 1. Então, termina a Torre do Elefante, né? Cai a torre lá e tal, termina a história. Não vou. Pô, já dei spoiler. Mas também é história antiga. Tá tudo bem. É clássico, né? Pelo amor de Deus. E aí eu começo a Crônicas 1 umas 2 semanas depois, assim, ele já meio conhecido lá em Zamora, que é o lugar onde acontece, que é uma cidade, e um reino também. E então eu começo a crônica. Gosto muito, o Iaco acha uma criatura fantástica, toda a história que ele conta é muito bonita. Não é a origem do Conan, mas é o primeiro momento em contato com a civilização. Gente, link das Crônicas Iborianas aqui na descrição do vídeo, vai lá, apoia. Cara, é algo como vocês estão vendo, feito de fã pra fã. E é legal que o Marco, né, tu sai de um cara que historiador, fã de Conan, Robert, etc. E aí, pô, vocês têm uma editora. Eu sou o editor dessa obra, né, o Sangue e Trovão. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Essa aqui é a versão oficial, com os 2 logos das 2 editoras que trouxeram, Fantastic Hub é uma delas. Existe um pessoal aí fazendo uma versão que só tem um. A gente tá... Estão pirateando a tua... eu não sei o que eu posso dizer, mas tem um ruído acontecendo. Cuidado, tá? A versão que nós fizemos, tudo certo pelo contrato, a versão de capa dura, com os 2 logos das 2 editoras e com o extra que só tem na nossa, tá? Marco, e o que mais tem da Fantastic Hub disponível para o leitor agora? Atualmente, então, tem a Crônicas Iborianas 4, que a gente já falou, claro, a biografia, tem uma estátua lá, inclusive, do Anja, muito legal, exclusiva. E a gente está com um outro catarse aberto. Se vocês sabem, eu trabalho muito com um grande mestre da ilustração, para mim, um dos maiores do mundo, é o Mozart Couto. Né? Para mim, um dos maiores mestres do mundo. Ele quase foi na CCXP esse ano, o Ivan chegou a conversar com ele, mas não rolou, por causa do Mozart não curte muito sair de casa, tá? E o Mozart Couto, ele tem conosco o Mozart Verso, é um selo. Então agora nós estamos com Silver Gun, é um mangá que ele faz, escreve e ilustra no início dos anos 2000, de uma caçadora de lobisomens em um planeta, em que lobisomem é uma praga, ela é a Kena, e ela é dona, né, da Silver Gun, óbvio, é o nome, né, Silver Gun, que é uma arma que obviamente serve para caçar lobisomens. E está no Catarse, a gente já está com 40 e tantos %, vai bater a meta, mas a gente precisa de vocês. Vai lá, porque o sucesso dessa campanha garante outras obras do Mozart Couto, do Mozart Verso. Muitas obras. Obra de Bárbaros. Cara, a gente tem um acervo imenso do Mozart Couto. Marco, eu tô ainda apavorado, porque, cara, é muito legal, assim, o teu nível de conhecimento do personagem, assim, parabéns. Legal demais, sério, obrigado, esse vídeo ficou incrível. É legal que é um vídeo também que vai ficar aí pra posteridade, né? Imagino que daqui a 10 anos, se o YouTube ainda existir, esse vídeo ainda vai estar repercutindo, vai existir. A gente já vai estar na Crônicas Iborianas 12. 12? Não, pô, mas 10 anos... não, 10 anos não, é mais. É que a gente tá fazendo em 3 meses, às vezes, né, a gente não é editora grande ainda. Uma hora a gente chega mensal, aí vai estar no número 100. Pode ser, é justo. Gente, lembra de apertar no like, links aqui embaixo. Segue lá no YouTube também o Fórum Conan e até o próximo vídeo. Até mais.